Boa tarde, caros telespectadores, sejam todos bem-vindos a esta primeira edição semanal do vosso programa Ponto a Ponto, comigo, Neuza Citoy. Para o dia de hoje, nós vamos debater acerca de um tema relevante, não é? Vamos falar aqui acerca da análise do meio termo do estado de emergência, perspectivas para os próximos dias e também vamos falar do Dia da África, obviamente. Vamos falar um pouco dos desafios para o continente africano neste contexto da Covid-19, mas também noutros contextos. Nós temos grandes, ilustres convidados para o debate de hoje e vai ser um debate, mais uma vez, quente, intenso e todos, como já sabem, o nosso objetivo é debater, não é? Trazer uma opinião pública, mas de forma clara, direta, objetiva e, acima de tudo, construtiva, para que todo telespectador que está neste momento a acompanhar-nos possa, obviamente, tirar algumas relações e tirar, quem sabe, alguma aprendizagem acerca dos temas aqui debatidos. Queremos, desde já, convidar a todos que estão nos a acompanhar através das nossas redes sociais. Estamos a falar do WhatsApp, aliás, do Facebook, estamos a falar do YouTube, para que possam, através dessas plataformas, fazer os vossos comentários, deixem as vossas questões, mas também na segunda parte nós iremos fazer a abertura das linhas para que possam diretamente falar connosco. Estamos, a partir de hoje, esta é uma boa nova, uma boa informação, também na plataforma StatTimes, a partir da posição 121, e todos que estão acompanhados desta posição, queremos desde já dizer bem-vindos ao futuro, muito obrigado por estar nos a acompanhar, mas também queremos dizer obrigado àqueles que estão a acompanhar-nos através do TMT, posição 16, e também através da TV Cabo. Para já, eu vou aqui cumprimentar os ilustres convidados para o dia de hoje. Vou começar aqui com o Dr. Manique, que é um convidado muito conhecido aqui na casa, não é? Ele já é residente para os programas daqui da Mega. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, excelentíssimo Neuza. Saudar o nobre colega aqui do painel, a sua vasta equipe que torna possível este programa para que chegue ao cidadão telespectador em melhores condições possíveis. Quanto a... Ainda não me colocou a questão, mas acho que vamos para o seu primeiro ponto. Sim. Enes, boa tarde, como está? Já é a segunda vez a estar aqui conosco. Como se sente por dia de hoje? Bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade que me concederam. Saudar também aos telespectadores pelo soberbo tempo que dispensam para acompanhar esse programa. Acredito eu que hoje, estando ao lado de uma figura ilustre, se calhar o debate de hoje será mais produtivo ainda, para ver se os nossos telespectadores aprendem alguma coisa ou tragam algumas sugestões em relação ao tema que se vai debater hoje. Obrigado. Okay. Muito obrigado. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade. Vamos discutir acerca destes temas que nós aqui apresentamos. E temos temas, de fato, muito quentes, digamos, e o tempo também pode não nos perdoar. Então vamos partir para o nosso primeiro tópico para o dia de hoje, que é a análise da comunicação do nosso Presidente da República em relação ao estado de emergência, não é? Na sua comunicação, primeiro houve uma constatação para a determinação do estado de emergência. Tivemos os primeiros 30 dias do estado de emergência, estamos no segundo período agora do estado de emergência. Houve algumas constatações que acabaram levando digamos, a indicação desse estado de emergência, que é a necessidade das pessoas isolarem-se socialmente, ficarem em casa, não é? E prestarem os devidos cuidados para evitar a contaminação com Covid-19. Mas também temos aqui uma nota muito interessante, que na prorrogação do estado de emergência algumas observações continuavam, não? Quer dizer, alguns critérios que ditaram a indicação do estado de emergência ainda continuavam, por isso mesmo houve uma prorrogação para mais 30 dias, com o objetivo de tentar conter a pandemia. E nesta prorrogação houve indicações como, por exemplo, as pessoas não continuavam, não ficavam em casa, não é? Saíam até mesmo para atividades não necessárias. Passaram 15 dias, Dr. Manique, e o Presidente da República voltou a falar à nação acerca dos primeiros 15 dias do estado de emergência e voltou-se a constatar que as pessoas continuavam a interagir muito mais daquilo que era esperado, as pessoas não continuavam a ter os meios necessários de prevenção ao Covid-19 e o Presidente da República terá feito, não é, este comentário, este conselho de que as pessoas deviam ficar em casa sob o risco de tomarmos medidas mais graves, não é?
acerca daquilo que é a prevenção do Covid-19. Queria perceber dos comentadores aqui, pode-se comentar até com o Dr. Manique, a esta altura, como é que está esta situação? Como é que consegue ver? A que níveis nós vamos? Mais uma vez, muito obrigado. E em relação à questão que me coloca, eu penso que nós, os moçambicanos, aprendemos muito do que aconteceu em nossa volta planetária sobre esta pandemia. A primeira vez, quando vimos pessoas a caírem como se fossem galinhas tomadas por uma pandemia, e na zona onde eu nasci sabia-se que havia muzungo. Muzungo era uma pandemia que atacava as galinhas, atacava o gado. E hoje nós, os seres humanos, estamos a caminhar para lá. A única e maior diferença que há dentre nós e esses animais é que nós somos racionais. Então devemos usar da nossa racionalidade para vivermos com saúde, para aprendermos a viver com saúde, aprendermos a viver e nos adaptarmos a estas situações que a natureza, não sei se direi a natureza, que nos impõe. Continuamos a assistir nos nossos bairros muita juventude espalhada na rua, não se sabe a busca do quê. Se um dia deres uma passeata pelos bairros, vai ver que parece que o país está numa situação normalíssima e não está. Vimos na beira jovens, adolescentes, mulheres, vendedores ou fazedores do sexo a serem presas como se fossem passarinhos. É chegado este o momento de nós multiplicarmos as medidas de prevenção. As medidas de prevenção devem começar a partir das nossas casas. Nós devemos nos educar, devemos educar os nossos filhos, devemos educar toda a família que nos rodeia. Com muita tristeza, hoje pude dar uma volta para aquele bairro de Cobwe. O que eu vi é bastante lastimoso. Vi carrinhas mailoves abarrotadas de pessoas. E nem todas essas pessoas tinham medidas ou tinham acionado medidas de prevenção para si e para as pessoas com quem iriam se esbarar no meio de transporte. Também é preciso multiplicarmos as medidas de prevenção em direção a Cabo Delgado. Num dos programas aqui, teríamos sugerido que o nosso sistema de saúde devia introduzir mais uma outra medida de prevenção no sentido de se poder estancar a doença, que consistiria no isolamento de Cabo Delgado, que é o maior ponto, é o maior centro da propagação. Hoje estamos nos 100 e tal, e isso é dramático para quem ouve e é dramático para quem vive essa situação por perto. A pandemia mata. Isto não é brincadeira, nem um filme de ficção. É preciso que todos nós adotemos medidas contundentes para que a doença não se propague. Pior ainda, o nosso país é bastante fraco economicamente. Se acionar o quinto passo, então todos nós acabamos. A economia
moçambicana já está adormecida com a pandemia. E se avançarmos para o outro passo, será dramática. Então, é uma situação realmente lastimável. Enes, vou-me dirigir a si agora. De fato, as pessoas não estão a ficar em casa, isso é uma constatação. Aliás, o relatório da Google, não é? É um relatório que se passa mesmo esta movimentação a nível mundial neste período da pandemia, indica que nos primeiros 15 dias do segundo período do estado de emergência, as pessoas movimentaram-se mais. Quer dizer, muito mais carros, muito movimento das pessoas nas estradas. A nível de saúde pública, os especialistas da saúde pública lidavam com essas situações no dia a dia. O que é que isto significa para uma situação destas que estamos a lutar contra a pandemia? Bom, primeiro é de lamentar o que está a suceder no contexto de Moçambique, porque me recordo num dos outros debates, nós frisamos muito o aspecto relacionado com a prevenção, que seria mais prático prevenir do que esperarmos que haja uma componente de se avançar para a cura. Porque, como explicava, o nosso sistema de saúde não está preparado para fazer face a uma pandemia que possa atingir outros níveis, né, de proporção de contaminação da doença, que provavelmente poderá cursar com casos graves, que esses casos poderão exigir o internamento. Então, o nosso sistema não está preparado para uma pandemia desta natureza. Bom, o que tem se falado é muito visível. Precisamos nós, de alguma forma, trabalhar um pouquinho mais na investigação e não pautarmos em algum momento por comentários apenas que terminam entre nós. Nós precisamos fazer, por mais que sejam estudos operacionais, para podermos perceber o que é que está por detrás dessa falta de cumprimento e de orientação. Porque o que acontece muitas das vezes são comentários de um grupinho daqui e dali. Esse estudo da Google já nos trouxe alguma coisa, alguma informação. Há muita gente a se movimentar quando comparado com o primeiro mês, quando se decretou a emergência. O que está por detrás dessa movimentação que parece ser algo normal, que as pessoas não estão a acatar a necessidade de ficar em casa e movimentar-se quando for necessário. Mas será um desafio, seria um desafio, as pessoas estão a fazer isto por uma questão de simplesmente desafiar as autoridades? O que é que estará por trás? Uma análise assim, digamos, geral, as pessoas não estão conscientes da questão do risco de contaminação. Já tínhamos discutido isso várias vezes, mas obviamente é uma questão que sempre nunca vai calar. Vamos querer perceber o que é que estará de fato por detrás deste comportamento. Bom, primeiro é preciso perceber que essas medidas, algumas são transnacionais, né? Ou seja, estamos a adotar modelos que estão sendo implementados a nível do globo. Nem todas as medidas são sustentáveis do ponto de vista local. Okay. Então, nós precisamos, a nível local, encontrar medidas que possam, de alguma forma, encontrar um meio termo, né, que não possa comprometer nem o estado social da nossa comunidade, assim como o risco de propagação da doença. É verdade que a medida que se instaurou, de certa forma, é possível que as pessoas cumpram. Agora, o que está a faltar, acredito eu, é as pessoas perceberem a necessidade de sair de casa numa situação muito forte. Eu acho que essa medida está a faltar. Talvez a complementaridade também, do ponto de vista das outras áreas, devem complementar essas medidas. Exatamente, aquilo que eu dizia antes. A responsabilidade do cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 não pode ser olhada só do ponto de vista sanitário. Okay. É preciso olhar todos os aspectos adjacentes que possam condicionar para que as pessoas de alguma forma deixem de cumprir as medidas e fazerem aquilo que provavelmente periga a sua própria saúde. É verdade que em alguns casos é lamentável que se vive. Pessoas saem de casa simplesmente para ir beber. Okay. Donos de estabelecimentos de venda de bebidas abrem clandestinamente. Então, isso é um comportamento de risco. Pois. Essas pessoas estão cientes do risco que elas correm e aquele grupo de pessoas. Todo humano sai de uma família. E nós temos que saber, a família é a base da sociedade. Se nós saímos da nossa casa, vamos beber, não sabemos com quem estamos nos lidando, saímos daí, voltamos para casa e podemos contaminar toda a nossa família. Teria valido a pena essa
suposta diversão do álcool, que eu saiba, álcool não é nenhuma diversão, mas é um fator de risco para o desenvolvimento de várias doenças. Dentre elas, até constitui risco no indivíduo que consome bebidas de álcool neste momento, porque ele fica inativado de cumprir na íntegra as medidas básicas de higiene. Um estudo de Oxford lançado recentemente, não é? Que fala também sobre obviamente, o efeito daqui da Covid-19 sobre recomenda que países como os nossos, países subdesenvolvidos, não devem adotar as mesmas medidas que países, obviamente, mais desenvolvidos. Isto é claro, é óbvio. Para o nosso contexto, analisando e também tendo aqui, vou trazer este dado, nós estamos a ver que, de fato, os números estão cada vez a aumentar. Agora estamos no centro, já estamos quase na casa dos 200, não é? Daqui a nada, provavelmente, vamos chegar a este nível. E reparando também aquilo que são as condições do nosso próprio país. O que é que se pode perspectivar neste momento? É uma situação que vamos ter que fazer manutenção do estado de emergência, é uma necessidade de fazer um lockdown para obrigar as pessoas a ficarem em casa já que não estão a ficar. Como é que esta situação fica? Dr. Manique, o que é que acha disso? Bom, eu ainda continuo pensando que as medidas de prevenção seja o nosso núcleo duro e que não possamos adotar totalmente as medidas que os países mais desenvolvidos é um facto. Se não vejamos, se olharmos para aqui, para o lado esquerdo, temos a África do Sul, e a África do Sul, quando chegou ao nível 4, orientou a economia para a satisfação das necessidades locais básicas para que o cidadão consiga se conter. A nossa economia não responde. Não estamos capazes de distribuirmos víveres às pessoas necessitadas. E o que é que condiciona esta subida da pandemia ou das pessoas infectadas? É preciso percebermos que, nós temos cerca de 750 empresas fechadas neste momento. E os pais que proviam para as suas famílias não conseguem prover absolutamente nada. Com fome, as pessoas não conseguem ficar em casa. Porque não são só jovens que saem para beber, pais, gente adulta que sai para beber, mas é muita gente que sai de casa para lutar pela vida. E para não tirar a coisa alheia, ele precisa fazer alguma coisa. Tem que vender alguma coisa para trazer mantimentos para casa. 700 e tal empresas, é muita gente em casa. Estamos a falar das empresas ligadas à hotelaria. Mas também existem várias outras empresas, as médias empresas, essas quase que todas fecharam. São muitos cidadãos que ficaram em casa. Torna-se difícil olhar para o seu filho, o seu neto, a chorar pela fome e não poder dar a resposta. Porque a resposta não é só passar a mão nas costas, na testa, tem que trazer o pão. É aquilo que a criança precisa. Mas também, como país, nós sentimos-nos fragilizados em matérias do controle das nossas fronteiras. Esta subida da pandemia tem em conta as pessoas que entraram por vias inadequadas dos países vizinhos.
são nossos irmãos, é verdade, e outros desses nossos irmãos estão a sair das penitenciárias, onde a probabilidade da maior infecção é enormíssima. Então, nós precisamos de nos reinventarmos para encontrarmos um antídoto para travarmos esta situação. É uma luta titânica de que todos nós, todos os homens que lutam para os direitos humanos devem fazer o máximo e aliando o seu pensamento na orientação do secretário-geral das Nações Unidas para o combate ao Covid-19. Há muito trabalho que deve-se fazer. Dizia o nobre colega que a cura desta doença não é trazer ou administrarmos uma medicação, seja qual for, para vencermos a pandemia. O mundo ainda não descobriu uma receita acabada para o combate. Então, o remédio para esta pandemia está nas nossas cabeças. Nós é que devemos fazer o máximo para que a propagação não crie um holocausto dentro do país. Mas o Estado, obviamente, deve acionar mecanismos de prevenção, de combate e pedindo o apoio dos países que têm uma economia relativamente robusta que a nossa para encontrarmos a resposta. Mas a resposta primeira, essa está conosco. Nós é que devemos dar a resposta. Muito bem. Enes, vamos falar aqui de algumas questões que estão a acontecer. O Dr. Manique falou de alguma situação. Há alguns focos de contaminação que não estão bem claros qual é a sua origem. Nós, nas últimas 24 horas ou há dias atrás, tivemos o recorde do ponto de vista de contaminação. 26 casos não é detectados num único dia, se bem que também houve um acréscimo muito grande do ponto de vista de testes feitos, acho que foram 500 e tal, não é? Comparando também com os outros dias. O que é que isto significa? Esta tendência vai aumentar, acima de tudo, questões muito importantes. Será que o que diziam os outros países, Moçambique e os países da África, não conseguem encontrar muitos números porque fazem poucos testes? Faz sentido? É uma amostra de que se fizermos mais testes ainda, conseguiremos ter mais números. O que é que isto pode significar do ponto de vista de medidas a tomar para a prevenção da Covid no futuro? Ok, mais uma vez, obrigado. Queria primeiro fazer uma pequena contextualização, né, em relação à pandemia. Nós temos que perceber que, a partir da altura que se decreta a pandemia, é uma doença cuja sua proporção e magnitude atinge todo o globo, nível da Terra. Então, se nós olharmos para esse aspecto e temos em conta a globalização que preconiza a livre circulação de pessoas e bens, aliados ao contexto socioeconômico do país, nós somos um país pobre, dependente. Para o nosso azar, estamos ao lado de um país da região, que é a África do Sul, que está neste momento a observar o maior número de casos de infecção, ou a propagação atingiu níveis alarmantes. E pelo fato disso, se nós buscarmos um bocadinho o nosso historial, a massa laboral sul-africana é constituída maioritariamente por moçambicanos, dentre eles os legais e ilegais. E as nossas fronteiras não têm capacidade de fazer face ao controle a esses indivíduos. Eu acredito que até hoje em dia, indivíduos que entram e saem, sem nenhum controle sequer. Sem registro oficial. Não é? Sem registro oficial. Então, o que é que significa a ocorrência de casos cuja sua fonte não é realmente conhecida? Isso representa, na verdade, aquilo que já se previa. Se a nossa comunidade, se a nossa sociedade não compreender a necessidade de acatar com as medidas de prevenção, provavelmente poderemos migrar para uma situação de transmissão comunitária. É comunitária porque
Muitas das vezes, quando já se atinge a transmissão comunitária, já não sabemos quem transmitiu a quem. Aí é difícil seguir a cadeia de transmissão. Ok. É nessa situação aonde o músculo do sistema de saúde deve se fazer sentir. Nesse caso. Pode colapsar, porque primeiro são as próprias medidas de diagnóstico precoce. Nós, ao atingirmos esse nível, precisamos de ter testes suficientes para fazer o despiste dos casos. E não esperar necessariamente que os indivíduos reúnam os critérios para ser um caso suspeito. Porque já estamos numa situação de falta de controle, que qualquer indivíduo pode ser um indivíduo contaminado. Aliás, há indivíduos assintomáticos, ou seja, a partir da altura que o indivíduo é contaminado, ele pode ter 3 dias antes da manifestação dos sinais e sintomas a transmitir a doença. E um indivíduo tem provavelmente capacidade de transmitir pelo menos 5 indivíduos. Então estamos a ver essa situação numa comunidade. Vai ser um caso. E o nosso estágio atual? Nós chegamos provavelmente ao que se diz que não chegamos ao nível de contaminação local. O que é que estamos a ver agora? E se é que existe uma linha muito clara, não é? Uma separação muito clara entre uma fase e outra. Qual é o cenário atual do país neste momento? Ok. Em algum momento é preciso perceber que a comunicação ou a forma como a informação é transmitida pode suscitar algumas mudanças a nível comunitário. Então é preciso perceber que quando se atinge a transmissão comunitária, já estamos perante uma situação em que fazem-se muitos testes e há muitos casos positivos. Ainda não é o nosso caso. Provavelmente poderemos migrar para lá se realmente o comportamento que está-se a viver hoje em dia manter-se. Porque é por causa mesmo da interação entre os indivíduos que esta doença está-se a propagar. Ok. Está claro, isso está provado cientificamente. Sem dúvida nenhuma. Vamos a um pequeno intervalo agora, mas ao voltar do intervalo, queria que os ilustres convidados pudessem responder de forma sincera. Vamos imaginar que sejam conselheiros do governo, do Presidente da República. De fato, os pressupostos continuam, pelo que estamos a ver, os casos estão cada vez a aumentar, mas também temos aqui a situação, um contexto real de Moçambique, não é? Como um país desenvolvido pobre. Vamos ou não ao lockdown? Esta é a dúvida que nós vamos responder logo na volta do intervalo. Caro telespectador, continue desse lado, nós voltamos já com um grande debate com os nossos convidados aqui ilustres que irão responder essa e vamos debater também sobre outras questões. Até já, não saia desse lado. Mega TV, voltamos já. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento de seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. É sabido por todos que o nosso maior valor é a vida. E é pensando na sua saúde que a Mega TV lhe traz o programa Mega Saúde. Como lidar psicologicamente com a pandemia da Covid-19. Como convidado, o Dr. Osvaldo Zunguza. Para distanciar-nos socialmente, acredito que vai ser, primeiro, a melhor forma, de combater esta pandemia. Todas as terças e quintas-feiras, nós contaremos com a sua presença a partir das 8 horas. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de superação, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço.
perca de segunda a sexta-feira às 19 horas o Mega News, principal serviço noticioso da Mega TV. Notícias nacionais e internacionais. Com a Gabal Puna, conto consigo. EasyHost Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 8528288000. E-mail suporte@easyhost.co.mz. EasyHost Moçambique. Será que posso ultrapassar um veículo que esteja a ultrapassar o outro diante de uma sinalização? Como faço uma correta interpretação? E os peões, quais são os seus deveres e direitos? Tudo isso e muito mais aqui na Mega TV, o programa A Condução nas terças e quintas-feiras. Sou Elton Felton e juntos vamos viajar em uma condução segura. Estamos de volta. Caro telespectador, mais uma vez boa tarde, sejam todos bem-vindos a esta segunda parte do grande debate aqui com o Nelson Stoy e ilustres convidados. Temos aqui hoje o Dr. Manique e o especialista em saúde pública, Enes Mior. Nós estávamos aqui a discutir acerca da questão da pandemia. Quando fomos ao intervalo, perguntávamos aqui aos nossos ilustres convidados sobre uma questão muito difícil, muito complicada de responder, mas nós vamos ouvir apenas aquilo que é a opinião deles. Para esta segunda parte, nós temos aqui as linhas, ou teremos as linhas abertas. Os caros telespectadores podem ligar-se a nós através do 85 29 28 570. Não é? Este é um número que será disponibilizado também no vosso televisor para que possam juntar-se a nós, colocar as vossas questões e observações acerca do tema em debate. Antes melhor, perguntava, com a situação que nós estamos a viver neste momento, os números estão a crescer, de fato as pessoas não estão a respeitar as medidas de prevenção anunciadas, e a situação digamos, de pandemia ou pandémica em si está cada vez mais complicada no nosso país porque há focos descontrolados, digamos assim, de transmissão. Sua opinião, vamos ou não ao lockdown? Qual é a solução do ponto de vista de saúde pública neste momento que se deve esperar da comunicação já dia 30, digamos, do Presidente da República? Bom, de forma objetiva, lockdown não, iria explicar porquê. Bom, primeiro é preciso olhar qual é o perfil de Moçambique em relação às suas doenças. Estamos a falar das principais ou das doenças mais comuns. Nós somos um país cuja a principal característica são doenças transmissíveis, de caráter transmissível, mas também estamos a migrar ou migramos para doenças não transmissíveis. Okay. Estamos a falar de hipertensão, diabetes. Quando falo de doenças transmissíveis, estou a falar de malária, tuberculose, cólera. São doenças comuns que têm o seu impacto na saúde do dia a dia do cidadão. E aliás são as doenças que provavelmente têm mais óbitos. Tem mais óbitos em relação ao Covid-19. O que está a acontecer é que o Covid-19 é uma pandemia assim, teve o seu impacto nefasto em alguns locais. Se nós olharmos para o contexto de Moçambique, temos casos sim, mas felizmente ainda não tivemos casos que evoluíram para a gravidade. Isso é fato de nós ficarmos felizes, porque não há casos que evoluíram para a gravidade, ainda não tivemos óbitos relacionados ou cuja causa é o Covid-19. Porque pode ser que um indivíduo tenha Covid-19 ou tenha resultado positivo para o Covid-19 e ele mora por acidente. Não vai se dizer que esse indivíduo morreu por Covid-19. Que fique claro. Aliás, aconteceu um caso há pouco tempo, não é? Exatamente. Então, é nesses casos.
E por isso que eu digo, felizmente, nós ainda não estamos a evoluir para casos que cursam para a gravidade. Então, isso é muito bom do ponto de vista de controle de doenças. Ok. Então, eu dizia, não lockdown, porque se nós olharmos para aquilo que dizíamos, as nossas condições socioeconômicas não vão permitir que se atinja esse estágio. Agora, o que se pode fazer, eu acredito, pode-se prolongar o estágio de emergência, mas não ir para o nível 4, Ok. por causa das implicações que isso poderá trazer do ponto de vista social. Agora, pode-se manter o estado de emergência, mas acima de tudo, haver Forçar, complementaridade do cumprimento das medidas que foram já impostas, que todo mundo já sabe, mas também fortificar cada vez mais as medidas de busca ativa de casos que provavelmente possam existir a nível comunitário. Porque eu acredito que isso poderá evoluir, num contexto dos países pobres, a Covid-19 poderá evoluir para uma endemia. Endemia é uma doença que ocorre a quase todas as estações do ano, num determinado Por causa do contexto. período em que estamos agora Exatamente. a entrar. Ok, muito bem. Doutor Manico, o que é que acha? Do ponto de vista do impacto, de fato, eu estava aqui a falar o Enes melhor, mas do ponto de vista do impacto para a sociedade, o que é que significaria? E, acima de tudo, o que é que significará também a manutenção do próprio, digamos, se for o caso, não sabemos, mas se for o caso da manutenção do estado de emergência? Bom, primeiro eu gostaria que a equipe que está a trabalhar na assessoria de Sua Excelência o Presidente da República, que é uma equipe científica que continua a redobrar os seus esforços de pesquisa e para melhor compreensão da pandemia. Responder em concreto à questão que me coloca, o país não está em condições, não está preparado. Nós, os moçambicanos, não estamos preparados para ficarmos em casa e 15, 30 dias por obediência ao nível 4. Hoje, várias empresas reclamam e solicitam o apoio estatal para garantir a sobrevivência dos seus negócios, que muitos estão a falir. Estão a falir as empresas e criam despedimento em massa dos cidadãos. Se chamar o lockdown, dificilmente até nós que estamos aqui possamos vir darmos a nossa opinião sobre o que está a acontecer ao nível da saúde, porque teremos a obrigação de estarmos em casa. Não há nenhuma justificativa para dizer que saí porque queria fazer isto, salvo quando se fazer ao hospital. É uma coisa. Mesmo ao nível da cidade de Maputo, que é a cidade cosmopolita, onde conflituam vários interesses, várias movimentações das pessoas, singulares, coletivas, pelas necessidades óbvias, essas pessoas todas estarão confinadas nas suas casas. Será uma situação de catástrofe. Exatamente. O que é que isto quer dizer, por outras palavras? É que se chamar o lockdown, 20, 30 pessoas poderão morrer por dia, por falta de alimento, por falta de medicamento. Necessidades supremas para se garantir a vida e a saúde poderão estarem amanientadas. Agora, o que é que o governo devia fazer? De que forma iríamos aconselhar o chefe do Estado para manter ou acionar o lockdown? A partir da sua empresa, multiplicarmos medidas de prevenção aos cidadãos e fazermos ver ao cidadão que a pandemia mata e a vida só se tem uma única vez.
e muitas pessoas são responsáveis pelas suas famílias. Os moçambicanos e outros africanos têm famílias numerosas. Esta pandemia... Deixa-me desculpe cortar. Nesse sentido, está apologista à medida de continuar continuarmos comercial, como estamos agora. Como estamos agora, reforçando as medidas necessárias para a contenção do vírus. Sim. Ok, muito interessante. Vamos agora passar para o nosso segundo tema, que tem a ver com hoje, celebra-se a nível mundial o Dia do Continente Africano. A África é tida como berço da humanidade, não é? Diz-se que a civilização, não é? O homem em si surgiu a partir da África. Entretanto, acho que os países, ou digamos, os continentes que surgiram depois da África, hoje são muito mais desenvolvidos que a própria África e veem a África como aquele continente de mão estendida, não é? Alguns líderes até têm coragem de dizer que os líderes africanos são todos com mão estendida para o exterior para poderem desenvolver. O que é que estará a acontecer de uma forma geral? Quais são os principais desafios, assim em linhas gerais, do continente africano neste contexto da pandemia, não só, mas a nível global? Dr. Manhego. Bom, lá para os anos 60, quando os Kwame Nkrumahs, os Júlios Nyereres, os Eduardos Mondlanes compreenderam a necessidade de se lutar pela África, compreenderam a necessidade de libertar os seus povos e o continente. E todos nós dizíamos que vem aí a lufada de ar fresco para os africanos. A partida, gostaria de parabenizar a África neste seu crescimento desigual, mas todos nós vivemos, conduzimos bem ou mal as nossas independências e conseguimos tirar o jugo colonial fascista nos nossos países. Mas falta uma guerra, ou devemos travar uma guerra titânica no sentido de orientarmos os nossos países para o desenvolvimento, para a independência econômica. E é isto que nos falta. Acho que todos nós devemos trabalhar orientando os nossos governos para se libertarem das algemas que continuam não permitindo um trabalho para libertarmos os nossos povos e conferir-lhes a independência econômica que todos nós almejamos. Os africanos devem aprender e saber que quando for-lhe confiado o poder para dirigir o Estado, é simplesmente para servir e não autosservir-se. Está a falar dos líderes africanos. Dos líderes africanos. Exatamente, porque a corrupção nos países africanos é que está na linha da frente. E então não sabemos servir, não sabemos elevar os nossos países. E é vergonhoso ouvir um líder americano dizer que os presidentes africanos são preguiçosos, são ladrões, todos aqueles nomes feios. Embora que de fato as tantas tenham algum fundo, ele diz isso com algum fundo de prova. Sim, porque não faz sentido, não faz sentido. Nós estamos já há perto de 50 anos da independência, não é? Era suposto que o país tivesse a independência econômica nos primeiros 25 anos. Tivesse se redescoberto dentro de si, que tem um potencial que deve ser desenvolvido. E dormimos todos. Isto que está a acontecer hoje, antes do início da luta de libertação nacional, já se sabia que nós tínhamos jazigos de petróleo. Já se sabia que tínhamos jazigos do gás. E, aliás, Samora Machel
e naquela sua viagem triunfal, dizia aos moçambicanos que nós temos a sorte de termos um país super rico, mas é chamado a nossa capacidade, a nossa inteligência de lapidarmos essa riqueza adormecida. E só no século XXI é que estamos em... E agora ainda continuamos de alguma forma com os olhos tapados. Andes, do seu ponto de vista, como analista da saúde, obviamente, mas quais são os principais desafios da África do ponto de vista de saúde no geral e até neste período da pandemia do Covid? Bom, primeiro, dar os meus parabéns a nós africanos, né, por fazermos parte de um continente que constitui o berço da humanidade. E eu fazendo um pouquinho da menção do que o colega do painel estava dizendo, na história do desenvolvimento de todos os países está lá a premissa mais importante, que é a educação. É preciso que os Estados africanos repensem em relação ao modelo do sistema de educação que realmente se pretenda que venha a galvanizar o desenvolvimento do continente africano. Porque não há nenhum país desenvolvido que tenha um sistema de educação fragmentado. No contexto de Moçambique, nós temos um sistema de educação... Quer dizer, a pessoa vai até a 12ª classe, não sabe ainda o que vai fazer, não tem nenhuma habilidade prática, é isso que está a tentar dizer, de alguma forma. Bom, de alguma forma sim, o nosso sistema de educação não está muito preparado para formar o homem do amanhã. E tendo em conta as necessidades do próprio país. Exatamente, que tem a capacidade de saber fazer. Não faz sentido, nós somos independentes desde 1975, mas temos, por exemplo, a grande nacional, a AN, em Cabo Delgado, que está em frente das ações daquela pesquisa de petróleo. Não são moçambicanos, são todos mão de obra estrangeira. Então, nós estamos aonde? Então, mas para tal é preciso que a educação seja olhada como dá. É a alavanca para o desenvolvimento de qualquer que seja o país no mundo. Então, enquanto nós olhar para a educação como um ponto de partida para o desenvolvimento, nós vamos continuar sendo esses países menosprezados. Ademais, é preciso também, aquilo que o colega dizia, olhar para as políticas que são desenhadas a nível dos líderes africanos. É preciso que eles tenham consciência de estar a servir um povo e não servir um grupo de indivíduos. É o seu próprio umbigo, não é? Quando se desenha um sistema político que se preza seja democrático, é preciso que não pareça, deve ser realmente democrático. O que significa que as ideias que cada um for a trazer devem ser olhadas como um cidadão que representa um determinado país e não uma cor partidária ou uma etnia ou um grupo social. Todos nós podemos contribuir de alguma forma para o desenvolvimento do país, independente das raças e cor partidária. Enes, assim como forma também de últimas considerações, gostava que deixasse aqui o que é que acha que os líderes já estão aqui a dizer, mas só para dizer algum outro ditado, o que é que os líderes poderiam, africanos no geral e a África, como é que podia se preparar para chegar num outro nível de desenvolvimento que todos nós almejamos? Bom, como dizia, se calhar fazer um comentário em relação à situação que se vive em relação à pandemia Covid-19 no contexto africano. Mais uma vez, somos chamados a criar uma cooperação que de certa forma vai ajudar a transnacionalização de políticas que possam criar um ambiente comum para o controle desta doença. A biologia do vírus já é conhecida, cabe aos Estados e à própria população acatar as medidas que são difundidas, não só, mas também estabelecer-se um sistema de vigilância do ponto de vista concreto para garantir que essa doença seja controlada no contexto dos países africanos. Como eu dizia, é uma opinião minha. Eu acredito que, olhando para as condições socioeconômicas dos nossos países, a probabilidade dessa pandemia migrar para uma endemia nos países africanos, na maioria dos países africanos, pode ser um fato.
Doutor Manique, quais são as suas últimas considerações em relação a este tema? De facto, o tempo já nos fugiu e não temos muito. O que é que gostava de dizer aqui aos líderes que estão a ouvir neste momento e que estão a ouvir? Bom, é preciso que a África una os esforços no campo educacional, como dizia o nobre colega aqui. Nós não temos ainda especialistas que possam pôr a mão e dizerem, olha, dentro de X tempo nós teremos o antídoto para isto. Não temos essa capacidade. A outra coisa é que, olhando para dentro, e se o nosso Estado, o nosso governo está a acompanhar o que está a acontecer em Cabo Delgado, o Estado deve redesenhar as políticas acutilantes para se travar a pandemia. Temos mais de 10.000 pessoas sitiadas em Pemba, vindas de diferentes distritos da província de Cabo Delgado. O risco da maior contaminação naquelas tendas é maior. Não há capacidade de as crianças poderem se distanciarem de umas das outras. Os pais, as mães, que por necessidades óbvias, ou porque lhe falta o sal, falta-lhe o pão, vai bater na barraca ao lado e de lá trazer consigo a doença para casa. Muito obrigado, Dr. Manique, pela sua observação. Também queria agradecer aqui ao Enzo, a melhor história, também pelos seus préstamos. De facto, o tempo de televisão é muito curto e estão sempre bem-vindos. Caro telespectador, muito obrigado pela sua companhia durante o programa. Nós estivemos aqui a discutir sobre os desafios da África, também estivemos a falar sobre perspectivas em relação ao Covid-19 e o que nós vamos esperar acerca do futuro. Queremos pedir a todos que estão a nos acompanhar para que continuem a acompanhar os nossos programas aqui da Mega TV. Já a seguir nós temos o programa Kizomba com a nossa colega Cis. Então não saia deste lado, continue a acompanhar, continue estando conosco através do TNT, TV Cabo e agora também através do Star Times, através da posição 121. Muito obrigado por ter acompanhado o Ponto a Ponto comigo, Nelson Sitoy. Nós nos voltamos a ver na próxima quarta-feira, na segunda edição do programa, e prometemos também trazer um tema muito quente, muito aceso, para que possamos todos aumentar a nossa consciência a nível de informação. Fique desse lado, cuide de si, cuide dos outros, mantenha-se em casa, previna-se do Covid-19 e até já.